Abra sua Bíblia. Hoje eu vou ler um texto muito longo. Então eu quero que você já se prepare e a gente vai mesclar na leitura para você não dormir nem cansar, tá certo? Daniel, capítulo 2. Às vezes eu tento resumir ou ler uma parte do texto, mas esse texto é muito interessante. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele é bem longo. Essa TV ainda está desligada por acaso ou não tem retorno aqui? A TV de retorno está desligada ainda. Ok? No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Nós vamos até o 49, tá? Então, vamos acelerando. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na linguagem aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que eles querem dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o sonho. E aí, conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão dizendo, o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem o que já resolvi. Que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho e então eu saberei que também poderão explicar o que quer dizer. Os sábios disseram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo, não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Continua. Você lê agora comigo. 1, 2 e... Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia com muito jeito e cuidado. Segue. Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Arioque explicou o que havia acontecido. Segue. Então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Segue.
Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. 18, leia comigo. 1, 2 e... Os irmãos lembram da leitura em classe? Na próxima a gente acerta. Vai. 19. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. E Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Leia comigo, 1, 2 e... Leia comigo. Mas há um Deus no céu. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Então leia comigo. O Senhor... E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. Leia. O Senhor... A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram metade de ferro, metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou como uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho e agora vou explicar. Então explique. 1, 2 e... Ó rei!
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, mas continua. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. Ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que Ele é quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em segunda, o rei colocou Daniel como a alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. Leia comigo agora. Obrigado, Pai. É a tua palavra. Fala conosco e nós daremos a ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Parabéns. A leitura em classe ficou excelente. Pastor, é muito texto para a gente ler. Mas é bom. A gente aprende e já faz a leitura bíblica do dia. Amém. A história nós já lemos, então não preciso explicar. Daniel com seus amigos está na Babilônia. O rei tem um sonho. E é um sonho enigmático para o rei. E então ele faz uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes. Ele chama a rapaziada, o pessoal, os astrólogos, os sábios, que normalmente costumam adivinhar os sonhos dos reis, interpretar os sonhos. E ele então diz: eu tive um sonho e quero a interpretação, mas dessa vez vai ser diferente. E ele então diz o seguinte: vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e a interpretação do sonho. E aí o pessoal falou: aí não, assim não, chefe. Não tem como. Todo mundo faz direitinho, sonha e a gente interpreta o sonho. O senhor quer que a gente diga o que o senhor sonhou? Nunca ninguém falou uma coisa dessa. Mas ele disse: não, dessa vez eu quero diferente. Se não interpretar, vou matar todo mundo. E os sábios tentaram argumentar, porque disseram: ninguém consegue fazer isso. Não há no mundo quem consiga fazer uma coisa dessa. Isso é impossível. Só quem pode fazer isso são os deuses. Mas eles não moram com a gente. Então, o que o senhor está pedindo é impossível. E ele falou: vai morrer todo mundo. Só que Daniel é uma pessoa que é querida pelo rei por conta já do que havia acontecido antes. E Daniel agora está entre os sábios e os astrólogos e os adivinhos, junto com os seus amigos. Eles estão nesse conjunto de pessoas da Babilônia. Então, a sentença do rei os alcançava. E eles seriam mortos também. Então, Arioque foi lá. Dizia: não tem jeito. Vocês também vão morrer. E aí Daniel se assustou. Falou: não é possível, tem que ter uma chance. Tem que ter uma maneira. E Daniel, então, apelou para que ele pudesse ir até o rei. Ele foi e ele falou com o rei. Ele disse: rei, então, por favor, dê um tempo para a gente tentar. E o rei, então, consentiu de dar um tempo, um espaço de tempo, para Daniel buscar alguma solução. Daniel volta para casa e ele chama os amigos. Ele diz: a gente tem que orar. Nós temos que orar. E eu gosto disso. Diga comigo: nós temos que orar. Diga de novo: nós temos que orar. E então ele diz: tem um problema. E se a gente não descobrir o que o rei, se Deus não revelar o que o rei sonhou, morre todo mundo. Então, ele chama os irmãos para orar. Isso me chamou muita atenção essa semana. E eles vão orar. Então, durante a noite, Deus revela a Daniel o que o rei tinha sonhado. E revela também a interpretação. E você leu toda a história do sonho, da interpretação. É um sonho bem complexo. Porque o rei sonha com uma estátua, cabeça, tronco, pernas e quadril, pés,
tudo diferente, cada um representa um reino, os reinos futuros, um reino misturado, e depois a pedra que vem, vence os reinos e derruba tudo, acaba com tudo, e prevalece o último reino. Então, é muito complexo, e naquele momento, Daniel, então, tem aquela interpretação, ele volta lá no rei e diz: rei, Deus me mostrou o sonho e a revelação. Então, ele conta o sonho do rei e conta a revelação do sonho, a interpretação. O rei então fica abismado com aquilo que Daniel contou, e ele reconhece que foi Deus quem fez. Então ele se curva diante do hebreu que é prisioneiro. O rei da Babilônia se curva diante do hebreu e ele oferece sacrifícios a Daniel como uma entidade, como um rei, como um Deus. Então ele naquele momento, ele reconhece o favor de Deus e ele presenteia Daniel com muitas coisas, inclusive com um cargo de superintendente da província da Babilônia, que é um dos cargos mais altos da Babilônia. E o final dessa história termina com Daniel chamando os seus amigos para também trabalharem com ele no reino da Babilônia, um reino opressor, um reino que os havia levado como prisioneiros. Mas essa história, ela traz para nós muitos ensinamentos maravilhosos. E eu quero rapidamente conversar com você sobre alguns pontos, alguns princípios, algumas verdades que esse texto nos ensina em situações difíceis, em situações complexas, porque os sábios, eles declararam uma verdade: ninguém pode fazer uma coisa dessa. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. Então, número 1, nós precisamos discernir, aprender a discernir. Então, diga comigo: aprenda a discernir. 1, 2 e... Nós precisamos que Deus nos dê dom, que Ele nos dê um espírito de discernimento. Precisamos crescer em Deus e no Espírito Santo, para que Deus consiga nos dar discernimento das coisas. Tem coisas que nós podemos resolver. Tem coisas que nós devemos resolver. E a gente tem falado muito sobre isso, de não espiritualizar o que é natural, mas de espiritualizar o que é espiritual. E tem muita gente querendo naturalizar o que é espiritual. O espiritual só se discerne espiritualmente. Então você precisa saber que hora você está, que momento você está, que tipo de briga, que tipo de luta, que tipo de batalha você está vivendo. Existem batalhas, existem dificuldades, existem lutas, existem situações que são situações naturais e que você pode e deve resolver, mas tem situações que o seu braço, que a sua inteligência, que a sua capacidade, o seu talento não vão resolver. Então nós precisamos discernir o que é para eu fazer e o que é para eu, ou o que eu não consigo fazer, ou algo que não dá para mim. E eu lembro muito daquela mulher que foi ter com Jesus. Ela viveu 12 anos doente, gastou tudo que tinha. Aquela mulher, enquanto ela achava que dava para resolver, ela foi tentando resolver. E esse é um princípio que nós devemos fazer. Eu posso resolver? Dá para eu fazer? Então eu vou fazer. Então eu vou resolver. Se há uma possibilidade de eu resolver com o meu talento, com a minha sabedoria, com a minha capacidade, com os meus contatos, eu vou resolver. Então eu vou fazer o que eu preciso fazer. Mas há um momento na vida, há uma hora na vida, que nós precisamos aprender a discernir. Isso não dá mais para mim. Fugiu da minha alçada. Não tem mais condição. Eu não vou conseguir resolver isso. E é nessa hora que você tem que saber a quem recorrer. Há muita gente tentando lutar batalhas que não são mais nossas, que não estão mais conosco, que não são da nossa alçada, que nós não temos condição. Então eu preciso aprender a discernir, eu preciso aprender a ver, a olhar e entender como eu vou encontrar solução para isso. Será que eu consigo? Será que é para eu fazer ou eu não vou conseguir? E se eu não consigo, eu preciso discernir isso. Há muitas pessoas e em muitas situações nós perdemos
perdemos batalhas, nós temos prejuízos, nós acabamos naufragando porque não discernimos as estações. Você lembra de Paulo, quando Paulo diz assim, gente, isso aí não dá para nós, não dá para vocês navegarem nesse mar. O que o comandante falou? Quem manda que sou eu. Eu aqui digo, gente, estou dizendo para vocês, Deus já me mostrou uma coisa aqui, não vai dar bom não, mas o comandante é arrogante. O comandante, ele não quer se submeter a Deus. E ele diz, não, eu que mando aqui, sou eu que conheço, eu sei o que é, o que dá certo, o que não dá, eu sei como fazer, então eu estou dizendo, vamos fazer. E Paulo diz assim, tá bom. Você já ouviu isso alguma vez? Não, eu sei. É melhor não fazer isso. Eu não sei se é só lá em casa, mas os homens têm um probleminha com essa questão. Porque as mulheres foram dotadas por Deus de um mistério, de uma capacidade que eu não sei exatamente discernir, mas que elas conseguem ver coisas. Não sei se é o Espírito Santo, se é... Não sei o que é. E muitas vezes ela fala assim, é melhor você não fazer isso não. É melhor não se meter nisso aí não. Isso aí, isso está com cara de que não vai dar certo não. E aí você diz, não, mas eu sei fazer isso. Não, isso aqui deixa comigo. Deixa comigo! E aí, dias depois, meses depois, você ouve uma palavrinha que o homem odeia. Se eu fosse você, esposa, eu trocava essa palavra. Usava uma outra coisa. Usava um outro tipo de linguajar. Porque esse não dá. Mas Paulo falou a mesma coisa. Eu avisei. Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir. E nós queremos resolver do nosso próprio jeito. Só que aqui é uma situação que não tem solução. Você vai fazer o quê? Vai mentir para o rei? Vai inventar um sonho? Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Meu irmão, se não há o que fazer, joga a toalha. Entrega para Deus. Diz para Ele, eu não sei o que fazer. Porque tem gente que mesmo quando não sabe o que fazer, quer fazer alguma coisa. E eu tenho dito muito isso. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. É melhor ficar quietinho. Se eu não sei o que fazer, é melhor ficar parado. É melhor ficar quieto. É melhor esperar para ver qual é a direção, para saber se o Espírito Santo nos orienta, para tentar entender e ter um discernimento. Porque se você se mete a fazer alguma coisa que você ainda não tem um direcionamento, ainda não tem um discernimento, você pode ter prejuízos. Há uma sentença de morte sobre os sábios. Há uma sentença de morte sobre essas pessoas. E eles dizem, nós não temos o que fazer. E então, Daniel consegue entender. Porque Daniel, ele também tem revelações. Ele também tem o dom de interpretações. Daniel é alguém que sabe fazer isso no dia a dia. Hoje em dia já está muito escasso isso. Mas eu cresci vendo gente que eram crentes, especialistas no dom de interpretações. Não sei se você conheceu alguém assim. Teve um sonho? Vai lá procurar o irmão fulano. Nós tínhamos aqui o pastor João. Todo mundo que sonhava alguma coisa na igreja, a gente falava só, procura o pastor João. Que ele tem um dom de interpretações. Por quê? Realmente é um dom. Daniel tinha esse dom, mas ele consegue discernir que dessa vez ele não consegue. Ele não sabe o que significa. Ele não tem condição de fazer nada. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que eu preciso aprender a discernir as coisas. Antes de tomar uma atitude, antes de tomar um passo, eu preciso discernir. Se dá para fazer, vamos fazer. Se não sabe o que fazer, fica quieto. Para aí. Está quietos. Para, espera, deixa Deus trabalhar, deixa Deus direcionar, deixa Deus falar, deixa Deus agir. Então, eu aprendo com Daniel, todos nós precisamos discernir. Discernimento é um dom que todos nós precisamos ter. Verdade número 2. Nós precisamos aprender a envolver intercessores. Tem situações na vida que nós precisamos de mais gente.
Tem situações na vida que nós precisamos envolver pessoas. Precisamos ter pessoas para nos ajudar. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das piores coisas que existe na vida do ser humano é ele querer lutar tudo sozinho. É ele querer viver sozinho, isoladamente. Não, Deus nos fez para caminharmos juntos. E a palavra do Senhor diz, é melhor serem dois do que um. É melhor andarem juntos, porque se um cai, o outro levanta. Você precisa encontrar amigos na sua vida. Ninguém vai viver e ser bem-sucedido sozinho. Você precisa de gente. Então seja profeta e diga para alguém nessa noite, meu amado, minha amada, você precisa de gente boa para andar com você. Diga para ele aí, diga para ela, porque tem gente que quer andar sozinho, tem gente, não, eu não preciso de ninguém, eu consigo me virar, eu sirvo a Deus sozinho, eu resolvo meus problemas, Deus está comigo, eu não preciso de mais ninguém. Você precisa de pessoas. Mas tem mais uma coisa. Você precisa de gente boa. Porque não basta ter gente para andar com você. Tem que ser gente de Deus. Tem que ser gente que entenda. Tem que ser gente que vá acrescentar. Tem gente que quer andar com várias pessoas, mas que só vão puxar ele para o lado errado. Que só vão puxar ele para o caminho equivocado. Que vão puxar ele para o mau caminho. Você lembra de Absalão? Ele assumiu o sonho, assumiu o trono, e ele vai consultar os sábios. E aí os sábios dão um conselho. Ele vai consultar, Salomão, perdão, ele vai consultar os sábios, e os sábios dão um conselho para ele. E ele vai consultar os amigos da faculdade. Sabe a garotada do futebol? Salomão, ele vai consultar... Não é Salomão. Roboão, perdão. Obrigado, querido. Roboão assume o trono e ele vai consultar os sábios, depois de Salomão, e os sábios dizem para ele, vai devagar, vai com calma. E ele vai consultar a garotada da faculdade, ou do ensino médio. E a garotada diz, bota para quebrar, irmão. Não tem esse negócio não. Você agora é o rei. Agora é você que manda. E aí, você precisa saber quem são as pessoas que você escolhe para andar com você. É gente ajuizada ou é gente sem juízo? Tem gente que fala assim, pastor, não, meus amigos me deram um conselho. Aí eu pergunto, quem são seus amigos? Fulano, Beltrano, eu falei, esquece, apaga isso, apaga esses conselhos aí, porque isso não vale, meu irmão. Não. Conselho você recebe de quem tem condição de aconselhar. Amém, amados? Então se você vai escolher gente, você precisa de gente, mas escolhe gente certa. Porque as más conversações, Paulo já disse isso, elas corrompem até os bons costumes. Você precisa de gente. Você precisa envolver intercessores na sua luta. E não é todo mundo que quer comprar a sua luta, amém, amados? Não é todo mundo que quer comprar a sua briga. Não é todo mundo que quer entrar numa batalha com você. Porque nós já temos as nossas próprias. Eu já disse muitas vezes aqui. Tem gente que quer me meter na briga deles, no problema deles. E eu digo, meu irmão, já tenho muitos. Eu não posso entrar na sua confusão. Eu preciso resolver os meus. Mas tem situações que Deus levanta gente para interceder com você. Deus levanta gente para te ajudar. E você precisa encontrar intercessores, gente que se comprometa com a sua causa. Pastor, eu não conheço ninguém assim. Você está mal, irmão. Você está mal. Só tem gente para me botar no problema. Então você está mal. Você precisa encontrar gente de oração. Amém, irmão? Você não tem nenhuma irmã de oração que gosta de você, que olha para a sua vida? Você está muito mal. Você não tem nenhum irmão de oração que olha pela sua vida, que gosta de você, para você colar com ele ou com ela? Você está mal. Você não tem um conselheiro para você andar junto, para você buscar ajuda? Se você não tem, você está muito mal. Se eu fosse você, começava a procurar. Aqui na igreja eu tenho uma meia dúzia que eu posso te indicar. E se você quiser, vá soberbar os irmãos, mas eu te indico assim mesmo. Você precisa de gente para te ajudar. Daniel tinha gente. Daniel tinha amigos. Daniel tinha amigos, mas não era amigo só do futebol.
Daniel tinha amigos, mas não era só um amigo do ping-pong. Daniel tinha amigos que sabiam orar. E como eu fico apaixonado por isso, porque Daniel toma uma atitude, que é a atitude que todos nós deveríamos tomar. Diante de um problema difícil demais ou impossível, Daniel decide e ele diz: eu vou orar. E eu disse para os irmãos, eu estou com uma música na cabeça e ela está comigo a semana inteira. Eu vou orar. Eu vou orar. E nós precisamos tomar uma direção diferente. Eu vou orar. Eu quero orar. Será que o louvor sabe essa música? Ensaiou? Então vamos cantar? Ah, tem que ser rápido. Eu vou orar. Sabe por quê? Porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Quando eu oro, Deus revela o que está escondido. Quando eu oro, Deus passa por mim. Quando eu oro, Deus se revela a mim. Daniel diz: eu vou orar. Rei, se eu me espera um pouquinho, vou te dar um tempo. Eu vou orar. Eu vou orar. E hoje eu vim aqui para te dizer que se a situação para você não está muito boa, eu tenho um conselho para te dar. Mude os planos. Pare de bater a cabeça. Pare de ficar de um lado para o outro. Pare de ficar insistindo com quem não consegue resolver, porque a terceira verdade que esse texto me mostra é que Daniel sabe quem é que pode resolver. E o maior problema do crente é não saber quem pode resolver. Eu amo uma mulher sunamita, porque ela sabe quem pode resolver. O Geazi vai encontrar com ela, e o Geazi diz: como é que estão as coisas? E para o Geazi, ela diz: tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Está tudo ruim, irmão. Está tudo ruim, o filho está morto. Situação está terrível. Mas para o Geazi, ela diz: tudo bem. Tem gente que lá fora que fica me olhando e querendo saber como eu estou. Sabe para quê? Para dizer assim: eu sabia que ia dar ruim, eu sabia que ia dar problema, eu sabia que não ia conseguir, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ele ia fracassar. Gente que não quer o meu bem, porque os meus inimigos, eles são espirituais, e eles estão esperando a minha queda, eles estão esperando a minha derrota, eles estão esperando eu desistir, eles estão esperando que eu fracasse. Mas tem gente que está esperando para orar comigo, e eu não vou contar meus problemas para quem não pode resolver. Jesus disse assim: quando você quiser orar, não adianta ir para a praça, não adianta gritar no Instagram, não adianta gritar no TikTok, não adianta ficar esbravejando no grupo da família. Se você tem um problema, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E esse quarto aqui é o quarto da bagunça, é o quarto da realidade, é o quarto onde eu sou quem eu sou. E Jesus diz assim: ó, vem para o quarto, vem para a realidade aqui, só eu e você, porque eu te conheço, eu sei quem é você. Conta para mim aqui no segredo, só eu e você, quais são os teus problemas. Então você tem que parar de orar de falar com quem não resolve. Você tem que parar de falar com quem não tem poder e começar a orar diante do Senhor. E não é orar igual os fariseus, porque os fariseus oram para receber as fotos e os aplausos das pessoas, mas é orar a Deus com intimidade, com sentimento no coração. E Daniel disse: eu vou orar. Eu vou orar. Ah, irmãos, nós precisamos voltar a usar essa frase. Eu vou orar.
Eu tenho um amigo que, sempre que eu conto um problema para ele, querendo que ele me dê uma ideia, uma saída, uma solução, ele olha para mim e fala assim: vamos orar. E tem dia que eu falo assim: não, eu quero uma coisa mais rápida, mais prática. Ele diz: vamos orar. Vamos orar. Porque nós não sabemos o que é melhor. Deus sabe. Eu vou orar. Põe a letra dessa música. Você tem a letra aí? Deve ter, não é possível, tem a letra. Eu quero muito que você aprenda. Tem 3 frases dessa canção. Vamos cantar? Você vai aprender essa música hoje. Ela vai grudar na tua mente essa semana. E eu declaro que ela vai grudar na tua cabeça. E essa semana você vai mudar a atitude. Você vai dizer: Deus, eu vou orar. Eu quero orar, Senhor. Eu preciso orar. Oh! Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Você concorda com isso? Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tudo muda. Então eu vou orar. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar. Porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu abres escondido pra mim. Tu te revelas a mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tudo muda. Então eu vou orar. Me ajude, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas. Eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar. Oh, oh, oh.
Eu vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, vou adorar, eu vou adorar, pois quando eu adoro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu me comprometo, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Só mantenha o instrumental. Você sabe o que você precisa? Você sabe o que eu preciso? É parar de ficar escrevendo bobagem no Instagram. É parar de ficar falando bobagens no grupo do WhatsApp. E orar. É disso que nós precisamos. É parar de ficar tentando resolver os problemas na força do seu braço. E orar. E orar. Porque na hora que nós começarmos a orar, Deus vai se revelar a nós. Ele vai revelar o profundo e o escondido. Ele vai revelar as coisas impossíveis. Ele vai mudar situações. Porque Deus está esperando que a sua igreja o busque. Deus está nos esperando no lugar da oração. Ele está te esperando. E quando nós começarmos a orar, nós veremos coisas sobrenaturais acontecerem. Daniel disse: irmãos, vamos orar. Vamos orar. Porque se Deus não fizer, ninguém mais vai fazer. Se Deus não fizer, ninguém mais vai fazer. A quarta verdade que esse texto me ensina é que não é sobre mim, sobre você. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem capacidade. Daniel sabe muito bem disso. Tem gente que diz assim: não, mas eu orei. Eu fui orar. Deus faz não é porque você merece ou porque você é poderoso. Não. Daniel tinha um dom, mas ele nunca disse que foi por causa do dom que ele tinha. Ele disse: ó rei, não é sobre mim. Isso não diz respeito a mim. Quando Arioque apresenta Daniel, diz: ó, eu trouxe aqui um rapaz que ele interpreta os sonhos. Daniel fala assim: não, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso não é sobre mim, não. Sabe, às vezes Deus nos usa desse tamaninho. Deus começa a revelar umas coisas para nós e a gente começa a crescer achando que já é alguma coisa. E a gente começa a fazer até cartãozinho. Eu já recebi um cartão. Oração na hora. Eu oro por você, Deus me revela. Eu vou profetizar para você. Cartão do vaso. Um vaso com um cartão. Não é sobre você. Não é sobre você. Se Deus fez, isso não tem nada a ver contigo. Se Deus vai fazer, isso não tem nada a ver contigo. Porque você é só um vaso. A excelência continua sendo do olheiro. Daniel, ele não se confunde. Daniel, ele não se perde. E nós devemos ter muito pé no chão. Porque Deus vai fazer. Ele vai fazer. E na hora que Ele fizer, que Ele cresça e que eu diminua. Porque a honra, o poder, a glória sempre foi, é e sempre será dele. Porque dele, por Ele e para Ele serão sempre todas as coisas. Então nunca esqueça disso. Isso não tem nada a ver com você. Se Deus fez, se Deus te usou, não tem nada a ver com você. É a bondade, é a misericórdia do Senhor. Quando você orar, Deus vai fazer. E esse texto termina dizendo que quando a honra chegar, sim, porque aqueles que dobram seus joelhos para orarem, Deus sempre vai honrar
Isso é uma metodologia de Deus. Ele sempre vai honrar. E quando a honra chegar, nunca esqueça daqueles que te ajudaram no momento difícil. Nunca esqueça que não foi só você. Nunca esqueça dos intercessores que compraram a tua briga. Nunca esqueça dos intercessores que oraram contigo. E eu amo demais um trabalho dessa casa, que é o trabalho do matutino. Tem uma galerinha ali. Tem uma galera ali que acostumou a comprar a briga dos outros. E é muito lindo quando 6 meses depois, 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, a gente vê gente voltar e diz aqui, eu vim agradecer, porque os irmãos compraram a minha briga. E hoje, como Ana, eu volto nesse lugar e digo, eis aqui a criança, o Senhor cumpriu a sua palavra. Nunca esqueça das pessoas que se juntaram contigo para buscarem ao Senhor. Daniel, na hora que ele é honrado, ele se lembra de todo mundo. E ele diz, ó rei, se eu posso ser honrado, eu peço que me permita trazer comigo os meus amigos. Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te abençoar. Mas em nome de Jesus, nunca esqueça daqueles a quem Deus usou para comprar a tua briga. Nunca pense que você chegou lá sozinho. Nunca pense que foi porque você fez, ou porque você orou sozinho, ou porque você buscou que as coisas aconteceram. Tem muita gente contigo e você precisa aprender a honrar as pessoas que te ajudaram na hora da tribulação. Fique de pé. Mas o que nós viemos fazer aqui hoje é lembrar que tem situações que não são minhas, que eu não vou resolver, que você não vai resolver. Então você hoje vai dizer para você mesmo, eu vou orar. Quer saber? Estou tentando resolver isso sozinho até ontem, mas a partir de agora eu vou orar. E tem gente aqui que sabe que não dá mais para lutar sozinho. Enquanto nós cantamos, você vai sair daí e vai vir para esse altar e vai dizer, Deus, eu vou orar, porque quando eu oro, o Senhor responde. Se é você, sai daí e vem para cá. Enquanto nós cantamos, você vai sair do teu lugar e vai dizer, Deus, eu vou orar. Oh, aleluia. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 eu vou buscar. Porque quando eu
escuro, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, 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 porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou levar tudo diante do Senhor, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, 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 tu te revelas, oh, 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 e tu te revelas, tu te revelas, oh, tu abres o céu sobre mim, tu abres o céu sobre mim, oh, então eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Oh, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, 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 eu vou buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, yeah. Porque quando eu louvo, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Foi o Senhor quem disse: clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, o Senhor se revela a nós. Nós precisamos orar. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Deus, porque Daniel nos ensina. O exemplo de Daniel nos ensina. Porventura haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? Porventura haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não, porque para Deus não há nada, nada, nada impossível. A oração, ela move o mundo espiritual. Nós vamos orar, Senhor. Eu vou orar, eu quero orar, eu preciso orar, nós precisamos orar. Oh, Pai querido, ensina-nos o caminho da oração, ensina-nos o caminho da oração, porque até o teu próprio filho, Pai, posto em agonia, ele orava intensamente. Nas nossas agonias, o que nós precisamos é orar. Em tempos difíceis, o que precisamos é orar. Em tempos de bonança, o que precisamos é orar. Porque é a oração que faz com que tu te reveles a nós. E que tu nos mostres o que está escondido. Então hoje, revela-te, Senhor, a nós. Revela-te, Senhor, a nós. Mostra aquilo que ainda está oculto. Revela, Senhor, e manifesta
a tua glória sobre esse lugar. Manifesta o teu poder, Senhor. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revela aos teus filhos aquilo que eles ainda não sabem, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Estenda as tuas mãos assim.